falha frenos, né? Muito bom com a situação. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida, aqui na TV Assembleia. E hoje nós vamos debater um tema muito importante de conjuntura com o pesquisador, o professor de filosofia, o escritor e músico também, Vladimir Safatli. Obrigado, Safatli, pela sua presença aqui no estúdio da TV Assembleia, que é uma TV pública. E nós estamos vivendo um momento muito difícil do Brasil e do mundo com a questão da pandemia, do coronavírus. E eu queria já entrar nesse debate com você, logicamente, porque é o tema da atualidade, as pessoas estão preocupadas, né? O mundo todo está mobilizado. E no Brasil a situação é muito grave por conta do desgoverno que nós temos, do Bolsonaro. Eu queria ver como que você está vendo essa situação toda e eu queria fazer uma pergunta. Onde é que está o Deus mercado nessa hora? Né? Onde é que está o Deus mercado para resolver essa situação? Porque nós estávamos passando por reformas neoliberais, desmonte do Estado, ataque ao SUS, Sistema Único de Saúde, ataque à proteção social, um desmonte generalizado que vem desde o segundo governo Dilma, passando pelo Temer e intensificado agora com o governo Bolsonaro. E como que o Brasil vai enfrentar essa crise? Já vinha enfrentando uma grave crise econômica, né? E agora essa crise do vírus. Eu acho uma questão muito boa, porque isso demonstra, entre outras coisas, o que significa de fato o governo, né? O governo significa você ter à sua disposição a estrutura e o capital necessário para a intervenção em situações de crise grave. Só que não existem só crises econômicas, né? Ou crises políticas. A gente está vendo aqui uma crise sanitária, né? Uma crise sanitária que implica em uma fragilização absoluta, né, da vida das pessoas, né? Que se deparam diante de uma situação na qual elas não sabem muito bem como lidar. Então, acho que nesse ponto, isso seria uma coisa muito importante. O Estado sempre teve essa função. Em situações limites, ele aparece como um elemento de organização geral, né? Por exemplo, mesmo aqui entre nós, estudos de antropologia, se você pega tribos indígenas, o Estado ele aparecia em situações de guerra, né? Então, é importante entender isso. Só que, para isso, é claro, isso exige uma espécie de capitalização da sociedade para esses momentos, né? Só que, como esse modelo que nos foi imposto de governo era um modelo que deixava a sociedade completamente vulnerável a essas situações, completamente vulnerável, sem nenhuma possibilidade de auto-organização a partir de uma linha de comando, que esse é o dado necessário. Porque não é só a fragilização do sistema de saúde, é a fragilização do sistema de pesquisa, certo? A fragilização do sistema ou seja, tudo que envolve, que seria necessário, está agindo de uma maneira extremamente forte. Veja, por exemplo, o que foi a história da Fiocruz nesse último ano, que é a instituição brasileira necessária, que é responsável pela produção de vacinas, né? E que tem profissionais e pesquisadores do mais alto gabarito, que com certeza numa situação como essa estão lá tentando lidar com o que tem para poder descobrir como é que a gente pode fazer com esse vírus, o coronavírus, né? Então, lembra o que aconteceu com eles nesses últimos anos? Foi um desmonte completo. Então, acho que isso demonstra muito claramente que esse modelo econômico é um modelo suicida. É um modelo completamente suicida, irresponsável, incapaz e suicida. Só que no Brasil você ainda tem o fato de que o modelo suicida ele é comandado por um personagem que é completamente suicida, no sentido mais forte do termo. Ou seja, alguém que tem uma dimensão narcísica tão inacreditável que ele pouco importa, no final das contas, com o que vai acontecer com a população. Quer dizer, ele mostrou muito claramente nesses últimos dias, ele governa para o seu bando. Ele governa para o seu bando, ele governa para a sua gangue. É isso que lhe interessa, antes de qualquer outra coisa. Então, em situações onde você chama a população para fazer anúncios de políticas públicas, ele consegue falar dele mesmo, da situação dele, do que está acontecendo com ele. Quer dizer, o que demonstra muito claramente que não é possível. Ele é uma parte fundamental do problema, né? Um país que tem uma pessoa como essa conduzindo as políticas em um momento tão delicado, é um país que está à beira do suicídio. O que você achou daquele comportamento execrável dele
cumprimentar as pessoas no dia 15, na porta do Palácio, quando o Ministério da Saúde fazia campanha e dava orientações para que as pessoas não participassem de manifestações, para que as pessoas já se isolassem. Ele promoveu as manifestações contra a democracia, que já é grave, né? Contra o Supremo, enfim, contra o Congresso Nacional. E nós temos críticas ao Supremo e ao Congresso também, mas ele na verdade, talvez estivesse preparando ali talvez até um golpe, né? Mas também na questão da saúde, que foi grave, a promoção que ele fez, de cumprimentar as pessoas. Claro, ele joga com uma questão que é mais ou menos a seguinte, entre outras coisas, a mobilização do homem comum contra todos aqueles que, de uma certa forma, aparecem como figuras de autoridade. Então, ele surfa politicamente nessa dinâmica. Só que essa dinâmica, ela não é só o homem comum contra a elite econômica. Porque exatamente isso não existe. O homem comum contra a elite política, né? É o homem comum contra a elite intelectual, é o homem comum contra a elite científica, o homem comum contra todos aqueles que, de uma certa maneira, aparecem como figuras de autoridade. Só que num jogo como esse, então, o que acontece? Aparece uma pandemia como essa, que é vindo de um discurso científico sobre que a ciência, quer dizer, todos os cientistas, todos os pesquisadores insistindo, olha, isso é uma coisa nunca antes vista, ela exige uma mobilização absolutamente sem medida com o que a gente conheceu até então. Ele zomba, ele ironiza, sem se preocupar o mínimo que ele poderia estar errado. Ele poderia estar completamente errado, quer dizer, sem o elemento fundamental numa hora dessas de alguém que está numa posição de comando, que até a humildade dizer eu não sei. Pode ser que eu não saiba do que está acontecendo. Não, ele vem com senso comum, né, do homem comum. Imagina que negócio, imagina que vai ser uma coisa dessa natureza, tem muita histeria nisso aí. Ou seja, é claro que jogando politicamente com isso a todo lado do homem comum, né, mas o preço disso é o assassinato puro e simples, certo? De todas essas pessoas que vão ser, assim, que acabam sendo vítimas da potencialização, né, da mortandade no Brasil. Porque o que ele faz? Se você faz uma coisa dessa, um setor da população vai se identificando-se com você, vai agir da mesma forma, vai achar que é a mesma coisa, né? Isso é claro, qual que é o resultado? Por exemplo, ele deu uma declaração, uma das mais medonhas do mundo inteiro a respeito dessa pandemia, falando, olha, se eu tiver infectado é um problema meu. Isso é uma das coisas mais inacreditáveis que você possa imaginar, o que demonstra o caráter absolutamente patológico dessa ideia de liberdade individual que eles arvoram. É claro que se você estiver infectado não é um problema só seu. Ao contrário, é um problema da sociedade inteira. Porque estar infectado significa que você pode infectar uma série de outras pessoas. E significa que você vai estar doente, significa que você vai ocupar um lugar dentro do serviço de saúde. Significa que outra pessoa poderia estar lá se você tivesse tido um pouco mais de cuidado, certo? E para se preservar. Ou seja, significa que você está pouco se importando com a vida social. Pouco se importando com o fato de que você é um ser social, alguém dentro de uma sociedade. Então isso exige um tipo de solidariedade fundamental, né? Uma solidariedade que consiste em compreender bem, as minhas ações, elas têm consequências na vida dos outros. Elas vão ter consequências na vida dos outros. Ainda mais uma situação como essa. Então, mais uma vez, um sujeito que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de ideário, ele não pode, hipótese alguma, estar comandando um país numa situação como essa. Certeza. Foi por isso mesmo que nós protocolamos na Câmara dos Deputados já um pedido de impeachment. Inclusive você assinou também, vários intelectuais, artistas, parlamentares assinaram um pedido de impeachment, de impedimento do Bolsonaro, porque ele vai levar, o Brasil está desgovernado, está à deriva, não é isso? Você acha que ele já cometeu vários crimes de responsabilidade, esse foi um dos maiores, inclusive, que é um crime de saúde pública, e você acha que já tem elementos para a gente pedir o impeachment? Claro, já tem uma parte da população que já está abandonando o barco do bolsonarismo? Não, eu acho que a atitude de vocês foi a atitude mais correta que a oposição teve desde o começo desse governo. Não só porque existem condições, sim, políticas para tanto. Tanto que acabou de sair uma pesquisa dizendo que 45% da população apoia um pedido de impeachment contra ele. 45%. Né? E sem contar, quer dizer, esse mesmo pedido, do qual eu também assinei, foi jogado nas redes, parece que já tem 100 mil assinaturas. Né? Então, eu diria não só isso, tem um outro fato, quer dizer, a quantidade de crimes que o senhor Bolsonaro cometeu
contra a democracia, certo? Quer dizer, o fato, por exemplo, dele chamar uma ação contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente tem uma série de críticas contra o Congresso, contra o Supremo Tribunal Federal. Claro que a gente não está longe de querer defendê-los. Agora, ele chama uma ação para ele ter mais poder. Ele não chama uma ação para falar, não, a gente precisa de uma transformação da estrutura política do Brasil e transferir esse poder para a população, por exemplo, né? Quer dizer, quer fortalecer os processos de democracia. Então, eu quero que a população ela vai lá para tomar o poder à sua mão. Ou seja, ela tem todo o direito porque ela é o poder instituinte. Não, ele tenta mobilizar a sua tropa, a sua gangue, certo? Para, na verdade, transferir esse poder para ele. Quer dizer, transferir o poder de uma instituição que é corrompida para um sujeito ainda mais corrupto, um chefe de milícia, um simples agitador fascista. Então é claro que isso é absolutamente inaceitável. Sem contar que ele quebra uma série de procedimentos legais que, na posição dele, é insustentável. Demonstra que ele está completamente à margem do que seria uma situação minimamente normal de gestão de conflito político no país, né? Como se não bastasse, ainda teve essas questões vinculadas à inépcia, à incapacidade, certo? À irresponsabilidade completa no que diz respeito ao coronavírus. Então quantidade de justificativas já tem aos montes. Nunca um presidente teve tanta razão para ser objeto de um impeachment como ele. Nunca. Tanto é essa, Patrick, que aqui mesmo na Assembleia Legislativa, até setores que davam apoio a ele já pedem também o impeachment. A deputada Janaína, do PSL, foi à tribuna nesta semana, segunda-feira, e pediu também a saída do presidente. Então, tem setores da própria direita, setores que deram apoio a ele, que já estão saindo, né, desse barco. E se ela entrar com pedido, eu acho que todos têm que entrar. Acho que, de fato, é uma questão de salvação nacional. Certas pessoas falam, mas depois quem vai entrar no lugar? Mas esse cálculo, essa colocação é completamente equivocada. A questão não é essa, né? A questão é outra. A questão é, a sociedade demonstra muito claramente que ela tem um limite. Que ela, independente das suas clivagens, das suas divisões, das suas posições ideológicas diferentes, tem algo que ela vê como inaceitável. E ele passou todos os limites do aceitável. Todos os limites do aceitável, né? Então, nesse sentido, isso seria algo, eu diria, teria uma força civilizatória na política brasileira, né? Safatli, tudo indica, né, que haverá uma piora dessa crise, que a situação vai ficar muito grave, com muitas pessoas morrendo, até porque o Brasil não tem estrutura no Sistema Único de Saúde, na proteção social e também do ponto de vista do saneamento básico da maioria da população que não tem acesso. Mais da metade da população, 60% da população, não é assistida com saneamento básico. Nós estamos numa luta aqui na Assembleia Legislativa para que haja a canalização agora de recursos para os trabalhadores, para o povo, né? Isenção do pagamento de conta de água, conta de luz, de gás, que haja renda mínima nesse processo todo, que cada pessoa que não tenha condição receba pelo menos um salário mínimo, ou seja, o Estado tem que socorrer com o dinheiro do orçamento, principalmente a população mais pobre, os trabalhadores que não podem ficar sem os salários, mas nós estamos observando que o governo está num movimento diferente, está socorrendo as empresas aéreas, vai socorrer os bancos, a Bolsa de Valores, e autorizou agora, através de uma medida provisória, pelo que vai apresentar, ou apresentou uma medida provisória, autorizando as empresas a demitir funcionários ou até mesmo reduzir o salário pela metade e a jornada de trabalho também. Nós estamos dizendo o seguinte, nós temos que disputar o orçamento público agora, para que ele seja canalizado para a população. Você acha que essa luta agora pelo dinheiro público pode colocar em xeque o neoliberalismo, esse grupo político que toma conta, o Paulo Guedes, por exemplo, que vem afirmando que o Estado é parasita, que os servidores públicos são parasitas, enfim, é uma disputa do capital contra o trabalho. Você acha que agora fica claro para a população a importância do Estado, do servidor público, da saúde, da educação, enfim, como que você vê isso? É importante essas discussões pelo seguinte, cara, porque eu diria, um neoliberal é alguém que não chora, então, ele não sente, ele não vai sentir as mortes, ao contrário, ele faz conta.
fala, não, mas essa, quer dizer, a morte acima de 60 anos, quer dizer, isso vai diminuir o impacto da Previdência. Tudo, tipo, ele faz conta, ele não sente. Por isso que é um tipo de gente que não tem a menor condição de estar dentro de uma estrutura de governo, porque onde é a afecção do sofrimento do outro é elemento fundamental para você desenvolver processos de decisão. As políticas que você descreveu, elas são claras nesse sentido, ou seja, as pessoas mais vulneráveis vão ficar ainda mais vulneráveis. As pessoas em situação mais de risco mesmo, quem são de risco? As pessoas mais pobres, que ela não tem condição de ir no hospital bom, não tem condição de passar em fila, não tem condição de nada. O que vai acontecer? O sujeito ele está submetido a um processo no qual você vai permitir que as empresas diminuam a jornada de trabalho pela metade, com diminuição de salário pela metade. Então você imagina, isso é uma coisa de uma demência. Uma demência absoluta. Uma demonstração muito clara que as pessoas estão pouco se importando com o que vai acontecer com a população. Dinheiro para a companhia aérea eles têm. Entendeu? Ou seja, dinheiro para uma meia dúzia de companhias, nem meia dúzia, são 3 ou 4 companhias aéreas que prestam serviços piores possíveis, certo? Tem margens de lucros absurdas, entendeu? Uma espoliação contínua dos seus consumidores, elas vão estar protegidas. Agora, a população pobre, o que diz o governo? Não, vamos entregar um voucher de R$200, R$200 por mês. R$200 por mês. Eu queria que algum deles tentasse fazer um tipo BBB, sabe aquela coisa? Bota o sujeito, dá 200, pega o Guedes, dá R$200 e vamos ver quanto tempo ele sobrevive. Quanto tempo ele sobrevive. Pode botar até sem ter que pagar aluguel nem nada, só para ver o que acontece. Porque isso é um desrespeito absoluto. É claro que as políticas necessárias para uma situação como essa é a estatização do sistema privado de hospitais, certo? Para que o Estado possa ter acesso a todos os leitos, certo? É uma redução do processo econômico ao mínimo, certo? Porque, afinal de contas, se você bota as pessoas... Você está falando que as pessoas elas têm que se prevenir. Você bota as pessoas para andar em trem, transporte público, hiperlotado, para ir para trabalhar, muitas vezes para fazer que tipo de trabalho? Que tipo de trabalho? O trabalho que você poderia ter suspenso agora. Para preservar só o trabalho estritamente essencial. Estritamente essencial. Mas não, você coloca essas pessoas num horizonte de vulnerabilidade absoluto. Absoluto. Quer dizer, você mesmo levantou, quer dizer, utilizar estruturas do orçamento para capitalizar o SUS, para dar dinheiro para as pesquisas que vão ter que ser desenvolvidas até que a gente consiga, ou seja, para dar dinheiro às universidades com seus departamentos de pesquisa, certo? Aos institutos que são responsáveis por pesquisas em saúde pública, para que a gente possa ter algum tipo de resultado efetivo, sabe? Fortalecer dimensões de saúde mental, porque as pessoas elas vão estar num sistema de confinamento, você imagina a pressão mental que elas vão ter daqui a 2, 3 semanas. Você tem estruturas de psicólogos, de psicanalistas nesse país que podiam estar atuando para ajudar nesse sentido. Quer dizer, então, você tem toda uma estrutura política a ser criada. O governo está pouco se importando com isso. Está literalmente pouco se importando com isso. Uma das propostas que nós estamos defendendo, Safatli, é a suspensão do pagamento da dívida pública brasileira. Primeiro, das dívidas das prefeituras, dos municípios com o governo federal e dos estados também com o governo federal, e a dívida pública também, o pagamento de juros, de amortização. Você não pode fazer o pagamento numa situação como essa. Olha a diferença. Canalizar esse dinheiro agora para a população, para salvar o povo brasileiro. Tem toda a razão, porque olha a diferença. Um governo neoliberal também, como o governo francês, né, que também estava tentando implementar uma série de reformas que iam fortalecer esse processo de concentração de renda, certo? Ele, dentro dessa crise, ele suspendeu tudo. Suspendeu tudo, porque eles podem ser, eles não são loucos. Não são loucos. Então, suspendeu todas as reformas para parar com os conflitos políticos e sociais e para repensar um pouco a estrutura do Estado, né? Então, ou seja, numa situação como essa. Agora, o que eles fazem? Eles querem acelerar esses processos. Eles querem se aproveitar do desespero da população para empurrar a goela abaixo, certo? Aquilo que ainda vai espoliar ainda mais essa própria população, certo? Para que depois, quando ela perceber, já seja tarde. Eles são de uma desonestidade absoluta. Né? O interesse deles sempre foi exclusivamente um só, que é preservar o processo de concentração, certo? Da elite rentista da qual não só eles fazem parte, como eles representam. Mesmo numa situação dessa, né? Mesmo como numa eu falei, situação o caótica. neoliberal não chora.
Ele não tem problema em relação a isso. Você pode saber que ele está fazendo conta, ele não está pensando em mais nada. Sapato, você viu que até o Trump está pagando, o governo americano está pagando $1.000 para a pessoa ficar em casa nos Estados Unidos e $500 para as crianças não saírem de casa. Porque quando vierem as mortes exponenciais, ele quer falar que fez alguma coisa para ter uma eleição em novembro, né? Exatamente. Então a situação é muito grave. Aqui em você falou das empresas aéreas. No ano passado, o Dória apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa dando isenção fiscal para as empresas aéreas na compra do combustível. Reduziu o valor do ICMS de 25% para 12%. Ou seja, essas empresas, muitas delas, já têm isenções fiscais. Aqui no estado de São Paulo, há uma canalização de recursos públicos nessa política de isenção, de benefício fiscal, de mais de 20 bilhões de reais anualmente, imagina. Cara, só para insistir, o que é a prioridade para essas pessoas? Quando o estado de São Paulo faz isso, quando ele dá isenção para a companhia aérea, ele está diminuindo o ICMS. Se ele diminuir o ICMS, quem vai sentir essa diminuição? Por exemplo, as universidades paulistas, elas dependem de uma porcentagem do ICMS para funcionar. Se o ICMS cai, essa porcentagem cai. Ou seja, você vai ter menos dinheiro você vai ter menos dinheiro, então menos vaga, menos espaço para estudantes, menos universidade pública. Ou seja, o sujeito prefere dar dinheiro para a empresa aérea, certo? Que paga mal seus funcionários, que expolia seus funcionários, que expolia seus consumidores, certo? Que é um sistema monopolista no país, é uma área totalmente monopolizada, sem concorrência nenhuma. Você prefere fortalecer o monopólio a fortalecer o serviço público para a população. Então são 20 bilhões só em São Paulo. Imagina o governo federal que tem essa política de desoneração, a prefeitura de São Paulo. Então é muito dinheiro público, né, já sendo canalizado para o setor privado. Então essa tem sido uma das propostas feitas aqui em São Paulo, né, de suspensão do pagamento da dívida pública, fim da política de desoneração e a canalização desses recursos para a população, principalmente agora, nesse momento. Mas eu queria também falar um pouquinho com você, aproveitar a sua presença aqui na TV Alesp, de falar um pouquinho sobre essa crise do capitalismo, do neoliberalismo. Você acha que o vírus vai destruir o neoliberalismo, esse vírus do coronavírus? Ele joga luz nessa questão? Pois é, isso é difícil saber. Você acha que não faria o mundo vai acordar agora para isso? Não só o Brasil, mas acho que... Eu não faria nenhuma previsão a esse respeito, mas uma coisa é certa. Mais uma vez, demonstra, certo, que como eu havia dito no começo, governar exige, entre outras coisas, você ter recursos e estruturas para conseguir lidar com situações de risco. Situações de risco profunda. E essas situações de risco não são só desregulações econômicas, são situações como essa, entendeu? São situações onde, aparece um vírus num determinado lugar, numa situação completamente inesperada, entra num processo de contágio inacreditável e quando você vê, está lá o mundo inteiro paralisado. Isso aconteceu agora, isso pode acontecer daqui a 5 anos de novo, em outras circunstâncias, pode acontecer em várias outras vezes. Isso só demonstra, quer dizer, a gente vive num tipo de sociedade global, esses são os riscos da sociedade global. E ninguém vai conseguir voltar para uma sociedade tribal, por mais que tenha alguns loucos que acreditem numa coisa dessa natureza. Certo? Você pode até ter impacto diminuir a circulação entre pessoas, não sei o quê, mas isso, quer dizer, isso não vai imunizar ninguém. Né? Nós não vivemos em sociedades imunizadas e nem é possível imunizá-las, porque você não consegue imunizar contra aquilo que é completamente inesperado. Agora, o que você pode fazer? Você pode preservar suas estruturas para lidar rapidamente com esses riscos. Né? E essa política que foi implementada goela abaixo, né? Essas políticas neoliberais, elas não fornecem, em hipótese alguma. Ao contrário, deixa as pessoas completamente desguarnecidas. Você vê, os países onde você teve uma resposta, ao que parece um pouco mais rápida, foram aqueles que preservaram um pouco a estrutura intervencionista do seu Estado, tipo a Alemanha, tipo a França, não sei o quê, certo? Que ainda preservaram um pouco e tentaram fazer alguma coisa, certo? Então a gente vai ver os resultados agora. Agora, em situações, os países como o Brasil, que ainda tem um problema fundamental, você tem uma brutal divisão de classe.
Para nós respondermos a esse tipo de desafio é uma coisa. Para as classes mais vulneráveis responder esse tipo de desafio é outra coisa completamente diferente. Certo? Quer dizer, e o que é uma coisa, percebe? O segundo caso de coronavírus no país é muito exemplar nesse sentido. A segunda pessoa que morreu no Rio de Janeiro. Era uma senhora que trabalhava na casa de uma pessoa que era uma pessoa de classe média alta, que veio da Itália, certo? Infectada, certo? Passou para sua funcionária, né? E, claro, essa pessoa que é infectada, ela tinha todas as condições de poder se defender, a pobre da funcionária não tinha, em 3 dias ela morreu. Eu acho que isso é muito exemplar do que é o Brasil, entendeu? Do que vai acontecer. Se as pessoas pobres, imagina que um vírus desse em São Miguel Paulista, né, na Vila Carrão, quer dizer, como? Você não tem estrutura para nada. E o Estado está fazendo o quê para dar estrutura para essas situações? Está fazendo nada, fazendo absolutamente nada. Né? E nem vai fazer muito pouco. Né? Então, acho que isso vai explicitar, entre outras coisas, que governo no Brasil existe para um setor da população. O resto é o Deus dará. O resto conhece o governo por uma só imagem, pela imagem da polícia. Você tem falado muito sobre que a democracia ela é restrita a uma região geográfica, por exemplo, aqui da cidade de São Paulo. Não é isso? Não, eu diria a democracia em São Paulo, a democracia em cidade de São Paulo termina a 5 quilômetros daqui. Você passa, atravessa essa faixa, não tem mais nada, não tem mais mandato, a polícia entra na sua casa quando quiser, como quiser, da maneira como quiser. Você não tem... Equipamentos também você não tem equipamentos, exatamente. Cultura, de educação. Ou muito pouco. Pouquíssimo. Né? Pouquíssimo. E agora a gente vai ver essa divisão muito claramente. Uma coisa é eu ficar doente. É triste falar isso, mas é verdade. Uma coisa é eu ficar doente. Outra coisa o pobre da pessoa, exatamente, que está lá em Peruso, entendeu? Isso. Ficar doente. Aí você vai ver a diferença, o que acontece entre os dois casos. Ô, Safatli, você tem falado também muito sobre essa relação do neoliberalismo no Brasil e do autoritarismo, né? Como essas duas questões estão próximas aqui, autoritarismo e neoliberalismo. Como que o próprio Bolsonaro, que é extremamente autoritário, como que ele é tolerado pelo mercado, o mercado vai tolerando, porque ele, na prática, as políticas que ele defende são de interesses do mercado. Então, eu diria o seguinte, eu nem diria que é neoliberalismo e autoritarismo. No caso brasileiro, eu acho que isso ficou claro, é neoliberalismo e fascismo. E esse termo não é um termo retórico, é um termo de fato analítico agora. Né? A história do fascismo brasileiro é uma história longa que tentaram a todo custo esconder. Por exemplo, na década de 30, a Ação Integralista Nacional, que era o Partido Fascista Brasileiro, tinha mais ou menos 1.200.000 membros. Não é pouca coisa, na verdade é monstruoso. Plínio Salgado, que era o chefe, né, dos fascistas brasileiros, em 1955 é candidato a presidente. Ele tem quase 10% de votos. Ou seja, 1 em cada 10 brasileiros votaram nesse sujeito, que era um fascista declarado. Isso já depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente. Depois da comoção do suicídio do Vargas. Do nazismo, do fascismo na Europa. Isso. Na eleição que o Juscelino Kubitschek estava... Ou seja, nessa eleição, quase 10%. Então isso diz muito a respeito do que é o Brasil. Muito, muito. Né? Então o que acontece com um governo como o Bolsonaro, ele simplesmente recupera essa dinâmica, que é uma dinâmica que vem de longe. O que aconteceu com esse setor na Nova República, nos governos de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma? Como que você vê onde que eles ficaram ali? Não, eles compuseram-se, quer dizer, eles vão se compondo com as bases de direita que governaram o país. Mas o sistema da Nova República era um sistema no qual você tinha 2 grandes consórcios de poder, e esses consórcios, eles seguravam seus extremos. Então você teve o consórcio liderado pelo PSDB, que era o consórcio de direita, que segurava o extremo da direita. Né? E você tinha o consórcio do PT, que era da esquerda, que segurava o extremo da esquerda. Só que o que acontece com o colapso da Nova República? Esse sistema de contenção quebra. Ele quebra. Então, por exemplo, a extrema-direita ela não vai ser mais controlada pelo PSDB. Né? Ao contrário, quer dizer, eles vão contra o PSDB porque eles ganham autonomia num movimento que repete o que aconteceu na Europa. O movimento europeu foi mais ou menos esse. A extrema-direita vai se descolando da direita e vai ganhando força a despeito da direita. Vai
secando a direita, vai fazendo a direita ficar cada vez menor, né? Porque a extrema-direita vai puxando toda a força, né? Então, isso aconteceu com a direita, isso não aconteceu com a esquerda. Aí tem todas outras consequências que a gente poderia discutir mais à frente e tal. Mas o fato é que isso simplesmente mostra que esse setor sempre esteve lá. Ele não foi criado agora. É que ele não tinha capacidade de representação política autônoma. E agora ele tem capacidade de representação política autônoma. Por outro lado, essa agenda neoliberal, ela sempre foi uma agenda autoritária. Certo? Ela foi implementada nos anos 70 em 2 eixos geográficos. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, que ela parecia democrática, com Reagan e com a Thatcher, mas no Chile, do Pinochet, o nosso seu viés claramente autoritário, que foi o recuperado pelo brasileiro. Né? Por exemplo, alguém como Hayek, que era um dos papas do neoliberalismo, deu uma entrevista no Chile em 1981 para dizer, olha, eu particularmente sou contra ditaduras, mas uma ditadura pode ser necessária por um certo prazo. Eu prefiro um ditador liberal do que um ditador liberal do que uma democracia liberal. Isso é o ideólogo do neoliberalismo. Né? Então, mas por que isso é necessário? Porque para eles implementarem as políticas que eles querem implementar, marcadas todas pelo processo de aprofundamento de acumulação, aprofundamento de concentração e pauperização da sociedade, só através da bala. Só de forma violenta. Só através da insistência, da ameaça contínua e constante. Então, por exemplo, quando você fala os setores econômicos eles toleram Bolsonaro, eu iria ainda um pouco a mais. Eu falaria, não, eles não toleram Bolsonaro. Os setores econômicos sabem muito bem que eles só vão conseguir realizar o que eles querem através de alguém como Bolsonaro. Então, eles querem esta violência. Como eles quiseram na época da ditadura militar. Não é que eles toleravam a ditadura militar. Certo? É que eles sabiam que só através da ditadura militar, com a sua força de quebrar os conflitos sociais, quebrar a voz dos conflitos sociais, de impedir os mais desfavorecidos de entrarem no jogo político e defenderem os seus direitos. Certo? Só através dessa força era possível criar esses processos de monopolização da economia, certo? De capitalização da elite, como foi feita. Então, a violência ela não é um dado secundário, ela é o dado necessário para esse tipo de governo. Você tem um livro que se chama A Esquerda que não tem vergonha, o medo de dizer o seu não nome, dizer né? seu nome, agora então os autoritários agora também não têm mais medo de dizer o seu nome. Nessa nova conjuntura, eles saíram do armário. Saíram do armário e ainda, eu diria ainda mais, eles se veem dentro de um processo revolucionário. Eles acham que estão fazendo uma revolução no Brasil. Eles pegaram as bandeiras da esquerda? Pegaram algumas opinião? bandeiras da esquerda. Porque nós que sempre criticamos, né, o sistema, não foi isso? Não, a legalidade, agora eles pegam essa... Isso. Eles conseguiram... Se apropriaram das nossas bandeiras e distorceram o como sentido. sempre, assim, como sempre desde o nazismo. O nazismo foi exatamente isso. Né? O fascismo histórico dos anos 30 foi isso. Ele pega as bandeiras da esquerda ele dá uma roupagem conservadora para essas bandeiras. Né? Ele pega o tópico do desejo anti-institucional da sociedade e dá uma resposta conservadora a esse desejo institucional, fazendo uma ruptura, ou seja, mais conservadora. Né? Então é isso que eles fizeram. Num campo onde a esquerda brasileira não tem nenhuma coragem, né, no sentido forte do termo, e não tem sequer gramática para fazer essa operação de ruptura, porque a direita brasileira ela é hiperconciliatória, a esquerda brasileira é hiperconciliatória, né, sempre foi, esse é o DNA da sua história, a direita andou sozinha. Uhum. E onde foi que nós erramos, nós enquanto esquerda, nesse processo todo? No compreender contra quem a gente lutava, né? De não ter consciência de quem eram os reais inimigos, né? Acreditar que você podia criar governos de conciliação, certo? Com setores do sistema financeiro, com gente que nem o sujeito que é presidente do Itaú, o senhor Cândido Brás, que num momento como esse chega e fala, olha, ter uma taxa alta de desemprego é bom porque isso segura a inflação.
segura a pressão inflacionária. Imaginar que você tinha como negociar com essas pessoas, né? Quer dizer, se a gente fala sobre a questão das igrejas evangélicas conservadoras, todas elas foram objetos de diálogos imensos da esquerda. A esquerda nunca deixou de dialogar com esse pessoal. Ao contrário, eles entraram pela política brasileira pelas mãos da esquerda, né? Então você percebe, a gente não sabia quem era, a gente não queria, não é que a gente sabia, a gente sabia muito bem, mas quem estava no governo não queria ver quem são os inimigos efetivos, né? Porque acreditou-se até o último momento que eles nunca apoiariam uma quebra de ordem institucional, que eles nunca apoiariam essas derivas militaristas autoritárias, e hoje se vê exatamente o contrário, né? Mas isso coloca uma questão muito forte em relação à esquerda brasileira, porque ela acredita que ela precisa fazer esse tipo de conciliação porque ela tem que saber lidar com correlações de força. Essa história de correlação de força, isso tem um lado que pode parecer que é astúcia de cálculo, mas no fundo, funciona muitas vezes como uma justificação de inação. Veja, por exemplo, o governo Lula teve um momento onde o Lula tinha 83% de aprovação popular. Nunca na história brasileira alguém teve esse número e nunca terá mais. Nunca terá mais. Então você chega nesse ponto e ainda fala que a correlação de forças é desfavorável, então você pode começar a desconfiar de que tem alguma coisa por trás desse discurso, né? Uhum. O PT ficou 13 anos no poder e não fez os enfrentamentos necessários, as reformas necessárias, né? Fez ali uma distribuição de renda para alguns setores, mas eu diria, nem a política do ganha-ganha ali, mas no máximo isso. Nem políticas sociais democráticas elementares, assim, dessas políticas de garantia clássicas, de direitos. Garantia de direitos, aumento progressivo de impostos, nada, nem isso, imagina. E manteve uma política neoliberal, uma política econômica, né? Não, totalmente eles neoliberal. Tinham base sindical. Qual é a carga horária de trabalho no Brasil semanal? 40 horas. Foi 44. Até hoje. 44. A luta era para reduzir para 40. Desculpa isso. Exatamente. Nós não saímos. 13 anos de governo, os caras não conseguiram reduzir a carga horária para 40. Tem país que tem 35 horas de carga de trabalho, né? Então, acho que isso diz muita coisa. Isso, para a população, foi uma traição de classe, não foi? Foi. Eu Por isso que claramente uma traição de classe. Você falou bem. Mas agora, qual caminho, na sua opinião, só para a gente terminar o nosso programa, para a gente mudar essa situação, esse quadro, que conselho que você daria para a esquerda brasileira? A esquerda que é múltipla também, né? As esquerdas brasileiras, porque tem que ver o que é a esquerda, né, no Brasil hoje. Não só do ponto de vista partidário, mas de segmentos progressistas mais à esquerda, setores mais críticos da sociedade, para a gente avançar. Eu diria compreender que a gente morreu por um tempo, ou seja, que a gente estava muito vinculado a um certo processo de governabilidade que não deu certo, simplesmente não deu certo, né? A gente precisa, então, repensar isso no sentido mais profundo do termo, né? E compreender que a gente está num momento onde a experiência da solidariedade social pode voltar como um tópico político fundamental. E nisso a esquerda tem coisas muito importantes para dizer. Porque uma verdadeira postura de esquerda é uma postura de solidariedade com todos, inclusive com aqueles que não parecem comigo, com aqueles que não vêm do meu grupo, aqueles que não estão no meu lugar. É uma solidariedade absolutamente transversal e incondicional, né? Isso sempre foi um desafio da história da esquerda desde quando ela aparece. Conseguir ampliar cada vez mais as estruturas de solidariedade, né? Quer dizer, englobando todas as pessoas que tinham sido expulsas da condição de humanos, inclusive, né? Muitas vezes. Então, acho que isso volta de maneira muito clara. Se a esquerda lembrar que essa solidariedade genérica é a sua maior força, se ela não se deixar perder, né, em solidariedades grupais, locais, certo? Que no fundo são baseadas numa dessolidarização, solidariedade com quem parece comigo, uma dessolidarização com os demais. Bem, se ela conseguir ultrapassar isso, ela tem muito a dizer à sociedade ainda. Sapátrio, terminou nosso tempo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Assembleia, na TV Alesp, que, como eu disse, é uma TV pública, a sua contribuição. Você que é um dos maiores intelectuais do Brasil hoje, da nova geração, um pesquisador, um professor da Universidade de São Paulo, que coloca o seu conhecimento, né, a serviço da transformação da sociedade, para que a sociedade possa refletir com mais elementos. Então é muito importante a sua presença aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo o programa tiveram também uma grande contribuição. Obrigado e parabéns pela sua contribuição.
Eugênio, muito obrigado pelo convite, Carlos. A publicação Vale a pena. Participação.